Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula de informática falando sobre o LibreOffice Writer, esse editor de textos. E agora nós vamos falar sobre um recurso chamado macros. Primeiro, vamos acompanhar comigo onde encontrar esse recurso dentro do LibreOffice. Então, quando o usuário clica no menu Ferramentas do LibreOffice, aparece aqui embaixo um recurso chamado macros. E aí vem algumas opções, como por exemplo, executar macro, organizar macros. Bem, qual é a função desse recurso chamado macros? Macros são funções automatizadas que gravam sequências de comandos. O usuário pode gravar uma macro com uma sequência de diversos comandos. Por exemplo, eu quero criar uma macro e quero que essa macro tenha os seguintes comandos: negrito, itálico, sublinhado, salvar e imprimir. Vamos imaginar essa situação, que eu quero criar uma macro e essa macro tem que ter os seguintes comandos: negrito, itálico, sublinhado, salvar e imprimir. Quando o usuário, então, depois de ter criado essa macro com essa sequência de comandos, quando ele clicar no menu Macros, Executar Macro, abre uma caixa de diálogo, onde o usuário vai selecionar aquela macro da qual ele gravou, e então ele vai pedir para executar a macro. Percebe aqui, eu tenho várias macros prontas aqui, das quais eu já havia gravado, e eu posso pedir para executar a macro selecionada. Assim que o usuário executar essa macro, toda aquela sequência de comandos da qual ele gravou nessa macro vai ser executada automaticamente. Então, se eu gravei dentro dessa macro a sequência de comandos negrito, itálico, sublinhado, salvar e imprimir, isso quer dizer que eu gravei 5 comandos na minha macro: negrito, itálico, sublinhado, salvar e imprimir. Quando eu clicar agora para executar essa macro que eu gravei, automaticamente o LibreOffice Writer então vai executar a sequência. Primeiro botando negrito, depois itálico, depois sublinhado, depois salvando o documento e por último imprimindo o documento. Porque nós podemos fazer isso. Nós podemos gravar sequências de comandos em uma macro e depois pedir para executar essa macro, que ele vai executar essa mesma sequência de comandos. Se a prova sugerir por onde o usuário começa essa operação, quer dizer, como é que o usuário pode tanto gravar a macro, criar a macro, ou até a prova sugerir por onde o usuário vai para executar a macro, se ele citou o termo macros, lembra, é o menu Ferramentas. Através do menu Ferramentas, nós encontramos o recurso chamado macros, do qual, como o próprio nome está indicando aqui, podemos executar as macros já gravadas e ele realizar aquela sequência de comandos associada a cada macro, ou ainda pedir para organizar macros, que é onde o usuário vai poder então criar novas macros e indicar quais os comandos estão associados a essas macros para que eles possam posteriormente serem executados automaticamente. Agora, além de saber que através do menu Ferramentas Macros, que nós encontramos a possibilidade de executar a macro ou organizar elas, não pode esquecer que é o menu Ferramentas. Porque boa parte das provas de concurso, quando sugerem esse recurso, perguntam qual é o menu do LibreOffice Writer para encontrar as macros. E a resposta é, de fato, o menu Ferramentas, como observamos aí na imagem. Certo, pessoal? Sempre lembra, então, da dica sobre as macros, que são funções automatizadas que podem executar sequências de comandos. O usuário grava uma macro com uma sequência de comandos, ou cria a macro com uma sequência de comandos, e depois executa ela, e o próprio LibreOffice Writer executa aquela sequência de comandos associados à macro, certo? Era isso então. Na próxima aula continuamos com mais recursos do LibreOffice Writer. Até lá, bons estudos!